Não crie expectativas, não existirão decepções. É como, eu jogo uma pedra para cima, Sadhguru, eu joguei uma pedra para cima, por que ela caiu na minha cabeça? Bem, neste planeta é assim que funciona. Se você não quiser que funcione assim, você deve sair dessa atmosfera e jogar a pedra para cima, ela continuará seguindo para cima. É assim que funciona aqui. Se você jogá-la para cima, ela cairá na sua cabeça? Não? Você é como quem joga paciência, sabe? Sim, isto é o mesmo que jogar paciência. É só porque você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige. Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir. A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazê-lo andar, sabe? Por causa das 4 rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadhguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo, o que fazer? E pessoas estão morrendo na rua, o que fazer? Bem, é isso que vai acontecer. Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir, antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim. Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor. Não deveríamos dedicar algum tempo? Agora você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens, entende? Se você conseguir olhar para tudo à sua volta da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue, então qual é o problema? Você é apenas um pedaço, não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não. Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer. Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer, sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui. Aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não? Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso? Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr? Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos, quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo?
Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra. Só pela simples alegria disso. Nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos. Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito tola de construir sua vida, porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo, a mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha duas, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso, apesar de você ter duas, porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto, não há necessidade de qualquer expectativa, apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer. Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima. Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início recentemente a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti. Elas não recebem educação formal, elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. Vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais. Porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente. Isso é tudo que o seu sucesso é, não é? Isso é tudo o que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está todo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet. A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer, mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso. Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais, mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas, você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso, isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kanyakumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem, isso é tudo onde quer que você esteja, isso é tudo o que há, não é? Afinal de contas, a Lua é um satélite para este planeta.
e está irremediavelmente presa a este planeta, dando suas voltas, então qual é o significado? Por que estas luas cheias e luas ausentes são tão importantes? Provavelmente muitos de vocês sabem que, ou talvez não saibam, eu espero que vocês não saibam disso por experiência. Você deve saber que se alguém é mentalmente perturbado, em um dia de lua cheia, em um dia de lua nova, eles ficam um pouco mais perturbados do que o normal. Você está ciente disso? Acontece com você? Senhor, você mesmo, apenas esteja comigo, não se preocupe com a câmera. Portanto, não acontece com você, mas acontece com alguém. Então, não é que a lua instiga a loucura, é só que, quando a lua assume certas posições, ela intensifica o que quer que você seja. Se você é amoroso, você se torna mais amoroso. Se você é alegre, você se torna mais alegre. Se você é bem-aventurado, você se torna muito mais bem-aventurado. Se você é um pouco insano, você se torna muito mais insano. Se você é meditativo, você se torna ainda mais meditativo. Ela simplesmente realça tudo o que você é. Então, nós consideramos esses dias importantes para que você conscientemente crie o tipo certo de qualidade em você para que isso seja realçado. Hoje é Paurnami, pela manhã você levanta e está de uma certa maneira. Você cria uma certa qualidade em você para que de noite essa qualidade seja realçada. Portanto, quaisquer que sejam as suas qualidades, então você começa a engenhar isso mais conscientemente, em vez de ser uma vítima das erupções inconscientes dentro de si mesmo. Portanto, a lua não faz você ficar louco ou meditativo, ela apenas realça o que quer que você seja. Você sabe, até mesmo os oceanos ficam enlouquecidos. Se você está nadando na praia, isso é uma loucura para você. Mas se você é o capitão de uma grande embarcação, isso é uma dádiva para você. Porém, algo está acontecendo. O próprio oceano está tentando se elevar. Quando o próprio oceano está tentando se elevar, a situação talvez seja propícia para você se elevar também, provavelmente, se você estiver disposto a fazer uso disso. E a influência da lua na vida humana está muito além disso. Para fazer qualquer coisa consigo mesmo, estar ciente de onde a lua está pode ser útil, porque ela cria diferentes tipos de qualidades e energias no sistema. Se a pessoa estiver ciente, ela poderá fazer uso disso. Na língua inglesa, moon é lunar. Se você avançar um pouco mais, você se tornará um lunático. Portanto, no geral, a influência da lua é considerada ilógica. Qualquer coisa ilógica, normalmente no Ocidente, foi rotulada como loucura ou insanidade. Mas aqui, nós sempre vimos as limitações da lógica. A lógica é muito útil para conduzir o aspecto material da sua vida. Se você quiser fazer negócios, se quiser construir uma casa, se quiser fazer todas as coisas do mundo, você precisa ser lógico, não existe outra maneira de conduzir isso. Este é o nosso problema. Para conduzir o que é externo, chamamos o divino.
Para conduzir o que é interno, tentamos seguir de forma lógica. Nenhum dos dois funcionará para nós. Portanto, quando se trata de dimensões subjetivas da vida, se você não estiver disposto a dar um passo além das limitações da sua lógica, então nunca vai acontecer nada. Se eu lhe pedir para fechar seus olhos e fazer algo muito simples, você senta aqui e calcula, ok, se eu fizer isso, o que ganho, o que acontecerá, isso e aquilo, nunca acontecerá nada com você. Se algo belo tiver que lhe tocar na sua vida, se a meditação tiver que lhe tocar, se o amor tiver que lhe tocar, se a bem-aventurança tiver que lhe tocar, você tem que ser ilógico. Tudo é logicamente correto, mas você tem um rosto longo, porque tudo está correto com você. Você está correto, mas a vida não funciona assim. Se você acordar de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar, deitado em sua cama, pense 100% de maneira lógica. Não pense em todos aqueles lindos momentos em sua vida. Não lembre de qualquer experiência que importe para você. Não pense nos pássaros, no céu, no nascer do sol, nas flores em seu jardim, no rosto de seu filho ou num momento de amor em sua vida. Não olhe para nada disso, apenas pense logicamente. Agora você realmente precisa se levantar da cama. Isso não é uma tarefa pequena. É uma tarefa pequena? Não é uma tarefa pequena. E depois você precisa ir ao banheiro. Depois você precisa comer, trabalhar, comer e ir para a cama. E novamente no dia seguinte a mesma coisa. Tirando a parte experiencial, pense em sua vida com 100% de lógica e veja que você tem que fazer as mesmas benditas coisas pelos próximos 30, 40, 50 anos. E se você faz yoga, ela se prolongará. Ela fica mais extensa, sabe? A mesma bobagem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pensar apenas logicamente vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Não. Momentos de extrema lógica são momentos de suicídio. E todos vocês têm cometido suicídio assim? Mas você não faz nada nos dias de hoje de uma única vez? Você faz tudo parcelado. Você está cometendo suicídio em parcelas também. Quero que você apenas olhe para trás. Se você não for capaz de olhar para trás, quando você for para casa hoje, quero que você inspecione suas fotos antigas e veja, quando você tinha 5, 6 anos, como era o seu rosto? Ele era assim? Agora, está ficando cada vez mais longo e longo. Portanto, se você tiver de caminhar para fora de sua lógica, a menos que você faça isso de uma certa maneira, parece sem sentido, porque neste momento a sua ideia de sentido é apenas lógica, não é? Mas por favor, veja, os mais belos momentos de sua vida só aconteceram com você quando você manteve a sua lógica um pouquinho de lado. Sim? Examine logicamente o seu amor e veja, ele será a coisa mais estúpida que você pode fazer. De verdade? Sim ou não? Talvez seja a coisa mais bela em sua vida, mas logicamente, disseque o seu caso de amor e olhe para ele, é a coisa mais idiota que você pode fazer. Mas isso pode ter se tornado a mais bela experiência em sua vida. Então, a dimensão lógica da vida e a possibilidade experiencial de quem você é são inversamente proporcionais. Portanto, no yoga, nós olhamos para você como dois aspectos, o sol e a lua. Você viu o simbolismo? Você já ouviu falar da palavra Hatha? Hatha Yoga? Hatha significa Ra, significa sol, Ta significa lua. Portanto, essas são as duas dimensões. Existem várias simbologias para isso. Você já viu Shiva sendo representado como metade homem, metade mulher? Todas essas coisas para sugerir que existe uma dimensão lógica a você e existe uma dimensão para além disso. Se você não explorar as duas, você será um ser humano incompleto? Ou você será apenas meia vida?
Então, quando nós dizemos processo espiritual, ou yoga, ou o que seja, o que nós estamos olhando é como se tornar uma vida plena, não um processo de vida pela metade. Somente o corpo está vivo, isso não é bom o suficiente. Tudo em você deve estar em chamas. Somente então você verá que se algo está acontecendo ou se nada está acontecendo, valerá a pena estar aqui. Se você sentar aqui, valerá a pena estar aqui. Se você abrir os olhos, valerá a pena estar aqui. Se você fechar seus olhos, valerá a pena estar aqui. Do contrário, o que quer que esteja acontecendo não valerá a pena estar aqui, simplesmente porque apenas uma parte sua está viva, a outra parte ainda está por se tornar viva. Portanto, a lua, sendo hoje uma lua cheia, as nuvens estão escondendo ela, mas não se preocupe. Se você consegue vê-la ou não, a influência da lua está muito presente, porque num dia sem lua ou em um dia de lua nova, a influência da lua está muito além do que em um dia de lua cheia. Então, se você percebe algo, ou se você não percebe algo, essa não é a questão, a influência está ali de qualquer maneira. Há um elemento lógico para você que o ajuda a lidar bem com o material. Existe uma dimensão para além da lógica. Sem ela, as dimensões subjetivas nunca poderão ser acessadas. A lua é uma representação simbólica dessa dimensão. Veja, existem apenas dois tipos de pessoas que têm muita clareza sobre tudo em suas vidas: a fool and a fanatic. o tolo e o fanático. Portanto, se você está confuso, você não é nenhum desses dois, o que é um bom sinal. Idiotas completos e fanáticos estão sempre cheios de certeza sobre tudo. Eles sabem que irão para o céu. O único problema deles é que querem levar você junto. Eles precisam de companhia. É uma coisa que está acontecendo em todos os lugares, particularmente no mundo ocidental, mas hoje já chegou na Índia urbana, em grande parte, que é: você quer ser decisivo, é isso. Veja, estou reconsiderando minha vida o tempo todo. O tempo todo. Se devo continuar Sadhguru, ou se devo me tornar um chefe de cozinha, ou se devo simplesmente voltar a andar de moto, ou se devo fazer outra coisa, ou se devo jogar golfe, se devo fazer algo. Ou se devo simplesmente ficar à toa, por que não? Eu estou sempre considerando. Todos os dias. E ainda assim, continuo me decidindo que é melhor fazer isto? Sim, eu não estou decidido. Ainda estou considerando. E é por isso que é valioso. Não porque eu tenha decidido há muito tempo, não tenho escolha, continuo fazendo a mesma coisa porque estou preso a isto. A natureza da mente ela só é inteligente e viva se a cada momento estiver buscando. Se for conclusiva e decidida, é uma mente burra. É tão boa quanto um bloco de madeira. A cada momento ela está considerando. Só então é uma mente ativa? É só que você faz essa escolha. Você deve estar alegremente confuso, é só isso que estou dizendo. As pessoas ficam confusas e infelizes porque têm uma ideia do que devem ser. Elas acham que todas as pessoas de sucesso têm clareza e são determinadas, que tomaram suas decisões. Não, somente os fanáticos são assim. E os tolos são assim. Alguém que é bem-sucedido mantém seus olhos abertos para tudo e qualquer coisa, certo? Portanto, essa ideia de que você deve se decidir é uma ideia boba. É importante que cada momento seja uma escolha e em tudo que você esteja fazendo, a vida se torna bela. Porque há uma enorme alegria, porque você quer fazer isso agora. Porque eu decidi isso há 10 anos eu estou fazendo. Como você terá qualquer alegria no que está fazendo agora? Portanto, todos os dias pela manhã você acorda e não sabe o que fazer. É uma maneira perfeita de acordar. Sim. Isso não significa que você fará coisas diferentes todos os dias, mesmo se você fizer a mesma coisa por escolha.
Então, isso o mantém vivo para tudo o que está fazendo, porque você está fazendo por escolha. A escolha que você está fazendo é agora. Você pode ter feito a mesma escolha 10.000 vezes nos últimos 10 anos, não importa. Mas agora, você está mais uma vez fazendo uma escolha ativa, isso é muito importante. Só então você permanecerá vivo para a vida. Caso contrário, eu fiz minha escolha, se tornará um fardo. Eu fiz minha escolha há muito tempo, então tenho que fazer isso agora. É um processo muito pesado para se viver. Portanto, a confusão é muito melhor do que conclusões bobas que as pessoas estão tirando sobre a vida. A única coisa é que você tem que aprender a gostar da confusão. Sim, estou trabalhando duro para deixar você confuso. Sim, porque há todos os tipos de conclusões idiotas sobre a vida, todos os tipos de conclusões estúpidas. Veja, por muito tempo as pessoas chegaram à conclusão que iriam para o céu, certo? Eu só estou pegando uma coisa problemática agora porque a situação no Afeganistão está preocupando todos no mundo, pessoas destinadas ao céu. O que elas fazem neste planeta é, já que vão para o céu, o que está neste planeta não tem valor. De qualquer forma, eles vão para o céu. Então, agora eles estamparam isso na cara das pessoas, é sempre assim, só que as pessoas não veem isso na maior parte do tempo. Mas agora, com a situação geopolítica, eles estão esfregando isso na sua cara. Nós vamos para o céu, você não vai, então veja o que faremos com você. De qualquer forma, eu não vou para o seu paraíso, não vou competir com você por imóveis no paraíso. Você pode me deixar em paz? Olá? Eu não vou para o céu. Então, vocês são pessoas destinadas ao céu, vocês deveriam me ignorar, não é mesmo? Mas não, você não pode, porque sua vida não vai prosseguir se eu viver. Sua vida só vai prosseguir se você se livrar de mim, não é? Portanto, essas coisas estão acontecendo porque as pessoas formaram conclusões. Como elas chegaram a essa conclusão? Quem as ajudou a chegar a essas conclusões? Estou tirando uma conclusão muito esotérica. Mas na vida cotidiana, isso também acontece. Alguém acredita que isso é certo? Apenas uma única conclusão estúpida. Quantos pais não torturaram seus filhos? Olá? Eles os amam, mas os torturam, batem neles todos os dias. Sim ou não? Eles os amam, eles os têm como a luz em suas vidas, mas todo dia tortura diária. Porque pensam que este é o caminho, aquele é o caminho. Por que você não consegue olhar para isso a cada momento e ver o que traz o máximo de bem-estar a este e a tudo mais? Por que não conseguimos ver qual é o problema? Então, se você não sabe como fazer essas escolhas, se elas os confundem, o problema é que não há amor ou compromisso com nada. Ok? Se houver um imenso sentimento de amor por algo, todas essas coisas se encaixarão no lugar. Veja, você não precisa de moralidade, não precisa de valores, não precisa de ética. Se você estiver consciente, não precisa de nenhuma dessas coisas, suponha que isso não seja possível. O melhor a seguir é que você tenha um profundo senso de amor. Se você tiver isso, novamente não precisará de valores, não precisará de ética, não precisará de nada, porque aquilo que você ama, você irá cuidar da melhor maneira possível. Porque as pessoas pensam, eu acho que eu deveria ler isso para você, porque as pessoas pensam que o amor é conversa mole, você sabe, eu amo você, você me ama, bobagens acontecendo em todos os lugares. Não, é um senso muito profundo de integridade e compromisso, não é? Quando você genuinamente ama algo ou alguém, existe um enorme senso de integridade em relação a isso. Você nunca fará nada prejudicial ao que você ama, se você ama genuinamente. Se o amor for um esquema de benefício mútuo, então é uma questão diferente. O amor não se resume apenas em palavras doces, ou toque carinhoso e emoções piegas. O amor é o fundamento da integridade, da coragem e do sacrifício. Quem mais, senão aqueles cujos corações estão mergulhados no amor, mantiveram o bem-estar dos outros acima de seus próprios, que se levantaram contra ameaças e perigos, senão aqueles que investiram no amor? Quem, senão os amantes, têm sido mais dispostos a sacrificar tudo o que importa e a si mesmos
no altar do amor. O amor, o mais terno e o mais resiliente de todos os traços humanos. Você precisa construir alguma coisa. Se você não tem nada, então a possibilidade desta mente de considerar e reconsiderar tudo a todo momento se torna um processo doloroso. Caso contrário, esse será um processo fantástico. Você deve se tornar consciente, ou pelo menos amoroso. Olá? Uma vez que você tiver isso, então verá que esta consideração diária não será dolorosa, será muito alegre e maravilhosa. Eu acho que várias pessoas têm superado essas condições com a prática de Hatha Yoga, sem dúvida. Estar em um espaço consagrado definitivamente ajuda. Mas essa manifestação bastante difundida de desequilíbrio da tireoide, veja, temos que entender isso. O que você chama de tireoide, no yoga nós não olhamos para as glândulas dessa maneira, mas na medicina o que você está chamando de tireoide é aquela secreção dentro de você que está tentando calibrar o seu sistema diariamente. Está apenas calibrando quanta digestão deve acontecer, quanta energia deve ser produzida, quanta gordura deve ser produzida, quanto músculo deve ser desenvolvido, tudo. Ela está tentando calibrar a sua estrutura física. A sua estrutura física está fortemente relacionada com a sua estrutura psicológica. Hoje, existe substancial evidência para mostrar que, se você sentar aqui e pensar em uma montanha, a sua função glandular funcionará de uma certa maneira. Se você pensar em um tigre, funcionará de outra maneira. Se você pensar no oceano, funcionará de outro jeito. Se pensar num homem ou numa mulher, funcionará de outro jeito. Somente um pensamento. Nada. Nenhum contato com montanha, nenhum contato com tigre, nenhum contato com homem, mulher ou oceano. Apenas um pensamento irá alterar a sua função glandular. Estou dizendo que este é o quão afinado o sistema é, que está tentando calibrar tudo para que você fique bem. O problema é que você precisa de um carro de boi, porque você é o elo perdido. Você precisa de um carro de boi, mas eles lhe deram uma nave espacial. Cada pequena coisa fará um mundo de coisas. Simplesmente se você tocá-lo, bum, uma onda de coisas acontecendo no sistema. Se você apenas olhar dessa maneira e tirar uma conclusão sobre a árvore, este passará por inúmeras reações químicas e outros tipos de alterações. As funções glandulares mudarão. Onde quer que você esteja, seja em Mumbai ou em Nova York ou em Londres, onde quer que seja, apenas observe a situação na qual você está entrando. Talvez socialmente você tenha se acostumado a esse tipo de coisa, mas observe o tipo de ambiente no qual você está entrando, o número de coisas que estão acontecendo. Nenhuma delas é favorável para esta vida. Você pode ter se acostumado a isso. Talvez agora nem consiga viver fora dessas cidades, esse é outro assunto. Mas a vida que você é não está em busca desse tipo de ambiente. Então, o número de oscilações que estão acontecendo dentro de você não está a seu favor. A disfunção glandular é apenas uma manifestação. Uma função altamente calibrada de função glandular, uma delas é a tireoide. É facilmente notável, a primeira coisa, os seus parâmetros fisiológicos e psicológicos se alteram um pouco, somente por causa do distúrbio. E outra dimensão é o distúrbio que está acontecendo dentro de você, seus próprios padrões psicológicos. Outra dimensão de distúrbios é o tipo de alimento que você está ingerindo. Não é possível você comer algo nos dias de hoje que não esteja quimicamente infestado.
Se você está comendo alimentos bem orgânicos, são poucos os produtos químicos orgânicos que eles usam. Já chegamos a esse ponto. É muito difícil comer algo que cresceu apenas em mata silvestre, que você possa colher alguma coisa e comer, isso é muito, muito raro. Nem mesmo uma pequena porcentagem de pessoas pode mais comer dessa maneira. Tudo vem do supermercado. E o que vai para o supermercado é tudo sobre mais, não sobre o quê. E também isso, neste país, todas essas coisas já se foram, não se preocupe. Minha avó, todos os dias, o vendedor de legumes, você sabe, eles costumavam vir até a sua casa com uma cesta. Naquela manhã, bem cedo, eles os teriam colhido, às 7h30 ou 8 horas, eles já estavam à sua porta. Quando eles vinham, e ela olhava para eles, quando ela queria comprá-los, ela não deixava o vendedor de legumes tocar nos legumes. Eles os colheram e os trouxeram. São frescos, agora mesmo foram. Isso é engraçado. Se todas essas coisas estão faltando em sua vida, você tem que tomar comprimidos para lidar com a sua função glandular. E, de nenhuma forma, tomando um comprimido, você conseguirá equilibrá-la, você pode suprimi-la. Você não conseguirá equilibrá-la corretamente, de maneira alguma, porque todos os dias ela é diferente, a cada momento ela é diferente. Isso é calibração, um regulamento muito dinâmico que está acontecendo. Você a suprime e apenas toma uma pílula e, de alguma maneira, a controla. Você é um pequeno mecanismo disfuncional. E com essa disfunção, esse mecanismo disfuncional irá se manifestar de muitas maneiras, e você só saberá disso quando exigir mais dele. Quando você está vivendo com o mínimo de coisas, isso não aparece. É assim. Veja, mesmo que você tenha um pneu vazio no seu carro, a 20 km por hora você pode dirigir até a sua casa, sabe? Algumas coisas irão quebrar, algumas coisas irão se romper, mas você ainda pode dirigir. Somente quando você chega a 200 km por hora, então, se o pneu estiver vazio, aí você sabe que irá sair voando da estrada. Então, isso é tudo. Se todas essas coisas estão bem cuidadas, agora, quando você acelera a sua vida para funcionar a um nível muito mais elevado, ela simplesmente irá. Agora, se você acelera a sua vida sem trazer esse equilíbrio, então você verá que ela surtará. Você verá isso acontecer ao seu redor todos os dias. Então, para investir tudo isso em nossas vidas, bem, você não pode deixar a sua cidade ir morar na floresta. Você não pode sair dos ambientes sociais e partir. Pelo menos você deve se preparar para que essas coisas não tenham muito impacto sobre você. De qualquer forma, terá impacto. Mas quanto é a questão? Quanto impacto? Pelo menos em sua casa, tenha algumas plantas à sua volta. Se não tiver espaço, encha o seu quarto. Isso fará alguns quartos parecerem estranhos. Abra metade do telhado. Ah, mas tem outro andar em cima, Sadhguru. Ok, abra a maldita parede para que alguma luz do sol venha até você. Sim. Não mantenha tudo fechado e só um ar-condicionado funcionando o tempo todo. Uma coisa é isso, as reverberações ao seu redor estão enlouquecendo totalmente este corpo, o tempo todo. Buuuu. Particularmente quando estou fora do país, particularmente nos Estados Unidos. Até na Europa, lá é um pouco melhor. Nos Estados Unidos, o tempo todo tem algo zunindo. Sem fim. Quando eu venho para cá, é como... Sabe? Simplesmente quieto. Que faz você se sentir vivo. Tudo está zunindo, você se sente vazio. A maioria das pessoas não está ciente disso, mas está acontecendo com elas. O próprio fato de você estar dormindo 8 horas por dia é apenas isso, que não estão vivendo em seu habitat natural. Estão tentando se proteger dormindo. Então, para se proteger de enfermidades, para se proteger de doenças mentais, para se proteger de todo tipo de desequilíbrio, você dorme entre 8 a 10 horas por dia. Isso é metade da sua vida, você está morto. A morte é sempre uma boa solução, mas não é a solução que estamos buscando. Nós estamos buscando uma solução para a vida, e não um fim para ela.
Se você finaliza algo, isso está solucionado, não é? Solucionado ou não? Solucionado, mas não da maneira que queremos. Queremos estar aqui, vivos e completamente solucionados. Então, se isso tem que acontecer, você pode, eu sei que você talvez vá parecer estranho, até eu vou pensar que você é estranho. Mas você pode trazer algumas plantas para o lugar onde dorme? Quando você andar, deve sempre estar consciente sobre as outras vidas que não seja a vida humana. A maioria das pessoas não está consciente nem mesmo de outros seres humanos, então eu estou lhe recordando, você deve estar consciente acerca de tudo o que está vivo, uma árvore, uma planta, uma folha de grama, um grilo pulando. E das pessoas que você não gosta passando por você. Todo tipo de coisa, você deve estar vivo para tudo. Não é necessário dizer nenhum, eu amo a árvore. Você não tem que amar a árvore. Você tem que ser nutrido por ela, esta é a única maneira de se viver. Quer você goste ou não, ela está lhe nutrindo neste momento. Se você o fizer conscientemente, tudo irá funcionar melhor. Algo tão simples como estar vivo para tudo que está ao seu redor, indiscriminadamente, talvez regularize o seu problema de tireoide. Claro, o Hatha Yoga matinal está lá, os Kriyas estão lá, todas essas coisas irão ajudar definitivamente, e os espaços consagrados, espaços poderosamente consagrados estão lá. Muitas coisas. Uma das principais razões é que os seres humanos estão se tornando menos e menos ativos à medida que a tecnologia cresce. Em um dia, um ser humano, em média, o quanto de atividade física, que eles costumavam fazer no passado, as gerações prévias, e o quanto de atividade física que todos nós fazemos agora é abismalmente menos. Com um nível de atividade tão baixo, manter o equilíbrio do sistema é difícil. Então, se há um pouco de desequilíbrio, não vá dormir. Se você se sentir um pouco desequilibrado, você deve iniciar uma atividade. Onde quer que a atividade esteja acontecendo, com um pouco de vigor e alegria, você deve começar aquela atividade e fazê-la mais e mais se você estiver se sentindo mal. É verdade. Porque, no momento em que você retorna, você está empoderando aquilo. Bem, se você estiver muito doente, o caso é diferente, mas caso contrário, você deve, porque estamos falando essencialmente de vários tipos de disfunções glandulares. Se exercitar é uma simples solução para tudo. E não faça exercícios, para aqueles que estão em Nova York, eu estou lhes dizendo, não faça exercício, vocês têm aquela pulseira fitness no seu... 10 passos, 12 passos. Não faça isso, esta não é a maneira de se fazer exercício, você talvez fique mais doente fazendo isso. Apenas alegremente fazendo algo. Estar alegremente vivo, atividade é, se você não sabe como se sentar aqui e estar exuberantemente vivo, Just go and play. apenas vá brincar, jogue um jogo, simplesmente corra em círculos. Apenas imite um gafanhoto quando estiver andando. Tente. Por que não? Você nunca fez isso? Esse é o seu problema. Quando você for agora, eu quero ver você. Porque você vai andar na grama. Você deve ir como um gafanhoto. Você vai ver quanta vivacidade irá lhe ocorrer. Basicamente, o seu problema fundamental é que você está levando a sua vida muito a sério. Então, nós temos que novamente lembrá-lo que você irá morrer de qualquer maneira. Não a leve tão a sério, porque ela vai terminar a qualquer momento. Você deve se controlar menos. Agora, se você se controlar menos, aquela última cena pode ser diferente. Do contrário, as pessoas te veem. Isso é uma coisa ótima que aconteceu com você, você se controlou menos. Agora mesmo, se você se controlar menos, você verá que a vida acontecerá maravilhosamente bem para você.
Existem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas estão interessadas em falar, outras estão interessadas em ouvir. Você deve decidir qual é mais sábio. Algumas pessoas estão interessadas em expressão, outras estão interessadas em percepção. É a percepção que melhora a sua vida, not expression. não a expressão. I know you are a child of Freud. Eu sei que você é um filho de Freud, porque a psicanálise e a psiquiatria moderna disseram: você deve expressar, caso contrário enlouquecerá. Você vai expressar sua loucura? Esse é o maior dos problemas no mundo. Todo mundo está ocupado expressando sua loucura no mundo. Todos estão ocupados expressando suas limitações no mundo. Todo mundo está ocupado expressando seus preconceitos e opiniões no mundo. What is the use of this expression? Para que serve esta expressão, eu digo? Os pássaros estão piando é um pouco mais agradável do que todos esses seres humanos tuitando. Agora, a expressão é como um gasto de vida, desgastando-a. A percepção é o aprimoramento da vida. Esta vida para você deve ser para aprimorá-la, não para gastá-la. Eu quero que você observe isso. Neste momento de sua vida, apenas relaxe e simplesmente observe todas as coisas que encontraram expressão em você. Remova o contexto social, apenas olhe para isso como vida. Você nasceu um dia e um dia você morrerá. Nesse meio tempo, todas as coisas que você disse, fez e expressou, qual significado isso tem? Que valor teve para a vida? Seja para a sua vida ou para a vida de qualquer pessoa. Ok, neste momento posso dizer algo e impressionar alguém aqui. Talvez eu possa ensinar alguma coisa para uma criança e, você sabe, ajudá-la a aprender algo, viver melhor, o que quer que seja. Mas em termos de vida existencial, como um pedaço de vida, o que significam todas as coisas que eu expressei? Não significam nada, mas tudo o que você percebeu fará esta vida ir longe. Se você quiser encontrar expressão para o pouco que já tenha percebido, eu diria para esperar. Essa inquietação está, você sabe, no mundo todo agora. Costumava ser um fenômeno norte-americano, mas agora está em todo lugar. Todo mundo está inquieto. Antes de, aos 20, eles querem que suas vidas estejam resolvidas. Tudo o que você pode fazer em sua vida deve ser feito porque há uma inquietação de querer ser, um medo de que talvez você não encontre expressão. Não há necessidade de ter medo de encontrar expressão, porque se você se tornar profundo com sua percepção, sua expressão não acontecerá verbalmente, não por ação. Ela se tornará uma expressão akáshica. Eles são os únicos que sobrevivem. Hoje, em minha experiência, se eu simplesmente me sentar aqui, para mim, seja Adiyogi, ou Krishna, ou Buda, ou qualquer um dos yogis que viveram, além de sua natureza física, todos eles estão presentes para mim aqui, eles estão vivos aqui, eles não são do passado. Quando eu falo deles como se estivessem aqui porque eles estão aqui. Se você agir com o seu eu físico, isso deixará um certo rastro na existência e se apagará. Se você fizer algo poderosamente com sua mente, isso deixará um rastro maior, mas se apagará depois de algum tempo. Se você reverberar sua energia física de uma certa maneira, ela deixará um rastro muito maior, que terá um tempo de vida muito maior e morrerá. Mas, se você fizer algo além disso, se fizer algo com sua consciência fundamental, então o rastro que você deixa é para sempre. Quando o planeta se for, vocês sabem, o sistema solar tem seu tempo de vida quando ele implodir sobre si mesmo ou explodir, seja como for. Mesmo quando o planeta se for,
O que algumas pessoas deixarão não irá embora. Você já ouviu falar de Markandeya? Markandeya sobreviveu à destruição do sistema solar e voltou novamente. Porque o que você faz com sua consciência não morre quando o físico morre. Quando digo morte física, não é uma morte individual. Mesmo quando o sistema solar morrer, quando o universo morrer, quando toda a galáxia morrer, o que você fez no nível de sua consciência não morrerá, deixará um rastro para sempre. E sempre acessível a qualquer ser de qualquer natureza que tenha a percepção necessária para esse ser, isso sempre estará acessível. Portanto, não concentre sua vida na expressão, será um desperdício. Percepção. Deixe esta vida ser uma vida de percepção. Todo sadhana é amplamente orientado para a percepção. Neste momento, está em andamento um programa de formação de professores e estamos pedindo que expressem algo que eles nem sabem. É uma caminhada perigosa. Estou constantemente alertando-os. Um professor deve estar alerta. Caso contrário, a ignorância assumirá uma forma iluminada, o que é muito, muito perigoso. O que está acontecendo por toda parte? Isso é o que os livros e a internet estão fazendo com as pessoas. Não sabendo de nada, você sabe de tudo, ok? Então, uma das coisas mais importantes, se você quer formar o seu eu akáshico com alguma força e presença em sua vida, uma coisa é, o motivo pelo qual as pessoas ficam em silêncio por anos é, não há expressão, apenas percepção. Porque o que você pode expressar? Vamos ouvir o que a criação e a fonte da criação têm a dizer? Temos que ouvir. Temos que perceber, não expressar. Assim, o sadhana é muito, 95% é orientado para a percepção. Se quisermos fazer orientado para a expressão, podemos facilmente fazer isso, mas as pessoas começarão a encontrar expressão para todos os tipos de limitações que possuem. As limitações que você tem, é melhor que não encontrem expressão, porque isso polui tudo ao seu redor. Não estou dizendo que você vai espalhar pensamentos ruins ou emoções ruins, energia ruim, não. A limitação é o maior veneno. Não é que você tenha que fazer algo negativo. As limitações são a base do seu sofrimento. As limitações que as pessoas disseminaram, formas limitadas de pensamento, formas limitadas de emoção, formas limitadas de experiência, é o maior veneno que os humanos têm engolido. Quanto menos expressão encontrar, melhor. Se não encontrar expressão, está ótimo. As pessoas estão aqui praticando sadhana há 25 anos. Não deixamos que elas falem sequer uma única vez. Porque elas não precisam encontrar expressão. Elas apenas precisam aprofundar sua percepção para sempre. Porque o que você precisa perceber é 1 zilhão de vezes, 1 zilhão de zilhão de zilhão de vezes maior do que aquilo que você jamais poderia expressar. Veja, a sua mente tem tantos compartimentos. A maioria deles nem foi aberta. Tudo o que você percebeu, tudo, mesmo que você tenha percebido inconscientemente, ainda está lá. Algumas pessoas podem ter experienciado isso, de terem ido a um lugar e parecer que sabiam de tudo sobre ele. Então, o que é déjà vu? É como se você fosse a algum lugar, ou ouvisse alguém, ou alguma situação, parece que você já esteve lá, ou já conhecia aquilo, ou conhecia aquela pessoa, ou coisa, ou experiência, ou seja o que for. E 90% das vezes, isso poderia ser apenas um processo psicológico. Veja, sua mente tem tantos compartimentos. A maioria deles não foi aberta. A maioria deles.
Você sabia que as pessoas se tornam esquizofrênicas e que algumas têm mais de 30 personalidades diferentes? Você sabia? Mais de 30 personalidades, pessoas que desenvolveram 30 personalidades em escala completa, com todos os detalhes, sem qualquer problema. Não apenas 30, se você quiser, você pode desenvolver 3 milhões, porque a mente é tão complexa. Se você abrir tudo, se você quiser representar 3 milhões de papéis, você pode representar 3 milhões de papéis, mas isso está acontecendo como uma doença, então isso é um problema. Se isso estivesse acontecendo conscientemente, não haveria problema, não é? E muitas pessoas estão representando papéis conscientemente também, não é? Então, existem muitos espaços na cabeça que você não conhece. Uma coisa com sua mente é que tudo o que você percebeu, tudo, mesmo que você tenha percebido inconscientemente, ainda está lá. Você está simplesmente andando na rua. Você está dirigindo pelas ruas a 110, 130 km por hora, e na maior parte do tempo, você nem mesmo nota isso conscientemente, mas tudo que a câmera do olho vê, ela captura e fica armazenado para sempre. Pode não estar conscientemente lá, mas está tudo lá. O mesmo vale para todos os 5 sentidos. Cada som que você ouviu, cada cheiro que você sentiu, cada sabor que você provou, e tudo que você tocou e sentiu, está tudo gravado e guardado. E uma grande parte disso é inconsciente. Por haver tanta informação dentro, ela poderia coincidir com quase tudo que você vê no mundo. E ela poderia fazer, se você estiver se movendo em direção a algo, a mente pode criar essa ilusão de que você já esteve lá, porque ela tem todas as informações necessárias para criar uma cena como aquela. Ela tem tudo nela mesma para fazer isso. Então eu diria que em 90% das vezes isso é um processo psicológico. Porém, pode ter acontecido algumas vezes. Algumas pessoas talvez tenham experienciado isso, de terem ido a um lugar e parecer que sabiam de tudo sobre ele. Isso é um verdadeiro déjà vu. Mas eu gostaria de manter essa percentagem em 2% de realidade. Outros 8% podem ser reações mentais sem controle para certas coisas. Porém, em 2% dos casos, isso pode ser verdade. A razão pela qual eu estou diminuindo essa porcentagem é porque as pessoas não têm controle sobre a própria imaginação, e se elas gostarem de alguma coisa, para assegurar aquilo, elas irão criar tantas coisas no fundo da sua mente, que é tudo um processo psicológico que não tem consequências. Mas, às vezes, pode ser verdade que isso seja assim. Existe algo assim? Sim, existe. Mas, na maioria das vezes, eu diria que em 98% das vezes, eu aconselharia você a ignorar isso. Simplesmente ignore isso como sendo um processo psicológico, caso contrário, você verá, assim que você começar a acreditar nisso, você verá que começará a acontecer com você em todos os lugares. Isso significa que você está realmente perdendo o controle. Veja, Bhakti. O significado de Bhakti é simplesmente um amor incondicional é Bhakti. O motivo pelo qual estamos estabelecendo Deus como um objeto é para que você não fique emaranhado no processo de amar. Não é que amar a pessoa que está ao seu lado seja menor do que amar a Deus. Mas o seu problema é que se você começa a amar a pessoa que está ao seu lado, você acaba se emaranhando de várias formas com essa pessoa. Então, o Bhakti Yoga muda o foco do seu Bhakti para algo que esteja distante, de modo que você não fique emaranhado. Portanto, se o Bhakti é para as pessoas ao seu redor, para o mundo à sua volta, ou para uma única pessoa que está ao seu lado, ou para o seu guru, ou para o seu Deus, essa não é a questão. O objeto do Bhakti não importa. A intensidade dos seus sentimentos é que é importante. Quanta intensidade você é capaz de sentir. Bhakti significa devoção, que significa se dissolver.
Portanto, o caminho da devoção é o caminho da dissolução. Seja no que for em que você sinta ser capaz de se dissolver, é em direção a isso que você deve ter Bhakti. Agora, suponha que você tenha um amor profundo pela pessoa ao seu lado. Pouquíssimas pessoas são capazes de se entregar para outra pessoa. Elas encontram outra pessoa porque querem ter uma vida à sua própria maneira. Sim? Portanto, esse tipo de caso de amor não levará você ao bem-estar, levará apenas ao emaranhamento. Então você escolhe um guru ou um deus porque, mesmo que você queira se emaranhar, ele não está disposto a se emaranhar com você. É um caso de amor seguro, pois mesmo que você tente se emaranhar, ele não vai se emaranhar com você. Portanto, mudar nosso foco para um guru ou para um deus é apenas isso, que é um caso de amor muito seguro. Você pode sentir com toda a intensidade, mas, mesmo assim, ele não permitirá que haja emaranhamento, ok? Por outro lado, se você ama o seu cachorro ou a Deus, isso não é diferente. É a intensidade do seu sentimento que é importante. O que você ama não é a questão de modo algum. Agora, para que você possa trazer grande intensidade ao seu sentimento, você precisa de um objeto que possa admirar. Algo que você olhe como se estivesse acima de você mesmo, somente então você poderá trazer esse tipo de intensidade em você. Ao mesmo tempo, se ele se tornar muito elevado, já não haverá amor, apenas reverência. Portanto, geralmente, um guru tem um papel em que, num dado momento, ele está lá em cima, no outro ele é exatamente como você. Então você está sempre confuso sobre ele. Você não sabe se faz dele um homem ou um deus, sabe? Então essa é uma boa combinação, porque agora você pode amá-lo como homem ao mesmo tempo em que pode olhar para ele como se estivesse acima de você. Portanto, não há realmente nenhuma barreira nisso. É bom se é assim que você sente. Tantra não significa promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Existem muitas coisas. Se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. De repente você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Namastê. Você pode falar sobre mentalismo? O que é o mentalismo? Mentalista, como... Oh, Mentalista, aquele filme. Como filme? Mentalismo, sim. Ok. Não vá pelo filme de Hollywood. Muitas coisas são exageradas por lá, mas a mente humana pode fazer coisas exteriormente? Claro. Claro que pode. Hoje, se eu disser essa palavra, eu tenho certeza de que haverá um monte de mal-entendido, porque isso vem de outro lugar. É isso que Tantra significa. Tantra não significa a promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Tecnologia significa, naquela época, quando não tínhamos nenhum instrumento externo de tecnologia, nós percebemos que o mais alto grau de tecnologia está aqui. E como exercitar isso? De muitas maneiras diferentes.
Agora, se nós quisermos olhar do lado de fora da porta, nós precisamos de um periscópio. Agora, alguém encontrou uma maneira de olhar além, sem um periscópio, para usar a sua mente além do âmbito do seu corpo. Nesse momento, a mente está funcionando dentro do âmbito do seu corpo. Você quer usar ela lá? É possível fazer isso. Não é que não seja possível. É só que acredita-se em todos os tipos de coisas malucas e absurdas. Se você cortar essas coisas, de muitas maneiras, consciente ou inconscientemente, muitos de vocês estão usando isso. Você cria o que você quer no mundo quando você realmente quer. De certa forma, é simplesmente o seu foco que faz essas coisas acontecerem. Talvez não seja tão tangível como é no cinema, mas cada um de vocês até certo ponto está fazendo isso, não é? Com que eficácia você faz isso? Depende. Existem muitas coisas, se eu contar, as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. Eu não acreditaria em tais absurdos se alguém me contasse, por isso eu não vou contar a você, porque eu não quero que você acredite ou desacredite nessas coisas. Mas todos os dias as pessoas ao meu redor testemunham coisas que elas pensam ser nada menos do que um milagre, mas não há nenhum milagre. A vida é um grande milagre. Você faz parte dela ou está fora dela? Essa é uma grande pergunta. Não é um grande milagre que esse cara coma macarrão e fique assim? Não é um milagre, eu estou perguntando. É um milagre, não é? A questão é, você está conscientemente nela ou você está fora dela? Essa é a grande questão. Se você estiver nela, você... Veja, se você usar qualquer pensamento, isso é... Bem, ele estava perguntando como nós fazemos isso no início. Suponha que você gere um pensamento. Você já percebeu isso? Suponha que você gere um pensamento e então você investe sua emoção nesse pensamento. De repente esse pensamento acontece, bum. Sim ou não? Nesse momento, eu gero um pensamento. Oh, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas agora eu invisto a minha emoção nesse pensamento. Agora, de repente, você não é apenas qualquer pessoa para mim, você é outra coisa para mim. É a realidade ou não? Simplesmente porque você investiu sua emoção em seu pensamento. Agora, há uma próxima coisa. Se você investir suas energias de vida nisso, conscientemente, de repente isso se tornará algo completamente diferente. De repente, você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Porque... os milagres estão sempre acontecendo. Você coloca uma pequena semente, ela se torna uma árvore, ele come um macarrão, ele se torna um homem. Estou dizendo que isso está acontecendo. Isso está sempre acontecendo, veja. Você coloca restos na raiz e ela se torna fragrância. Isso não são milagres e milagres por toda parte? A questão é apenas, você é conscientemente uma parte dessa criação milagrosa? Ou você está preso em sua própria lógica e fora desse milagre? Essa é a grande diferença. As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso. Nem jamais você me verá sentado assim. Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo. Se eu apenas fechar os meus olhos, por 20 segundos, estou pronto. Estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso é uma boa ajuda. Mas é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar.
Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não? Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia. Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental. Isso é muito exaustivo. Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo 8 a 10 horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim, é apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro, eu sei disso. Eu estou dizendo, como uma medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? Não, como medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Diarreia significa que, de alguma forma, nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo, sim? Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar, faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo
Por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse: uma cegonha te entregou. Ela disse: tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou. Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar, e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Então, cada vida é única em sua própria maneira e tem seu próprio lugar. A única coisa que a vida tem que fazer é encontrar o sustento necessário para conseguir crescimento máximo. Se você se tornar um ser completo, e isso é tudo que você pode fazer, caso contrário, você se tornará pretensioso. Então o problema é, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, essas duas coisas estão muito conectadas. Uma vez que você se guia pelo seu intelecto, você terá muita informação, mas você não saberá de nada. Isso é a educação moderna. Você tem muita informação com você, todo mundo está tagarelando. Em um jantar festivo, você pode ver as pessoas dizendo a distância exata entre o planeta Terra e Marte e tudo mais. Mas qual é a relevância disso? É simplesmente que você pode coletar informação dessa maneira. Quando você tem informação, você tem uma falsa sensação de que sabe tudo, mas você não sabe nada. Talvez ter informação pode lhe ajudar no mercado financeiro, mas na vida, o que é necessário não é informação, o que é necessário é a profundidade de aquisição que você tem na vida. Você precisa de tração na vida, experienciar a vida. Você não pode conhecer ela. Se você lê um livro e pensa que conhece a vida, ou você descobriu alguma coisa em sua cabeça e você acha que conhece aquilo, não. Você tem que experienciar isso. A profundidade da sua experiência é o que faz disso vida. Então, se você se guia pelo intelecto, a imitação é um processo natural e é assim que surgem os modelos a serem seguidos. Posso contar uma história? Por favor.
Eu peço sempre permissão porque no momento em que começo, era uma vez, muita gente acha que é hora de dormir, sabe? Porque essa foi a única hora que alguém lhes contou uma história. Então isso aconteceu no início do século XX, em 1910. Havia um homem cujo nome era Topiwala. Topiwala significa vendedor de chapéus. Sabe, o sobrenome das pessoas às vezes indica sua profissão. Então, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vendendo chapéus no calor tropical. Uma tarde, ele se sentiu cansado e se sentou debaixo de uma árvore. Abriu seu pequeno almoço, comeu e cochilou. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e, para seu horror, todos os chapéus tinham sumido. Ele procurou por todos os lados, nenhum chapéu. Quando você faz tudo o que é possível e quando não sabe mais o que fazer, as pessoas rezam. Então ele ergueu os olhos para orar e viu um bando de macacos sentados lá, todos de chapéu. Então ele gritou com eles gritaram de volta. Ele os insultou, eles insultaram ele em sua própria língua. Ele pegou tudo que podia e jogou neles. Eles pegaram tudo que podiam e jogaram nele de volta. Sem saber o que fazer, por pura frustração, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. E todos os macacos pegaram seus chapéus e jogaram no chão. E ele os pegou e voltou ao seu trabalho. 2013, 21 de dezembro. Outro homem estava vendendo chapéus. Acontece que seu nome também era Topiwala. E uma tarde ele sentou debaixo de uma árvore, comeu seu almoço elaborado do século XXI, sabe? E prontamente adormeceu. Depois de algum tempo ele acordou, os chapéus desapareceram. Ele não olhou aqui e ali, ele olhou diretamente para cima. Um bando de macacos estavam sentados com chapéus. Ele se levantou e dançou. Todos eles dançaram. Ele fez caretas, eles fizeram caretas. Ele teve toda a diversão que queria, e quando ele terminou, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. Um babuíno desceu rapidamente, pegou o chapéu, andou em direção a ele, deu um tapa forte na cara dele e disse: "Seu idiota, você acha que é o único que teve um avô?" Portanto, há evidências substanciais, há evidências que os macacos estão evoluindo. Certo? Agora, uma vez que você vai pelas limitações do seu intelecto, você ainda é um caçador-coletor. Talvez, em vez de coletar pedaços de carne, de couro, de ossos e de dentes de animais, hoje você coleta informações. Você sabe a distância entre Marte e o Sol e isso e aquilo. Talvez você colete, mas ainda assim a natureza do intelecto é coletar. Ao coletar, se você coletar tanto, alguém que tem esse tanto, na frente daquela pessoa, em comparação àquela pessoa, você parece melhor. Mas na experiência de vida, você não se sentirá nada melhor. Portanto, se você coletou esse tanto e outra pessoa coletou aquele tanto, então na frente daquela pessoa você se sente como nada. Então coletar é sempre em comparação. Seu próprio coletar não tem significado. É apenas em relação ao que coletou a outra pessoa, sendo menor que o seu. Ou, em outras palavras, de alguma maneira você começa a desfrutar da incapacidade de outra pessoa, ou do fracasso, ou do que for. Então essa é a natureza do intelecto, porque ele sobrevive do que você coletou. Sadhguru, a próxima pergunta é de Sônia. Namaskaram, Guruji. Eu sou de Berlim. Com o aumento do silêncio lá fora, os ruídos internos estão se tornando muito barulhentos. Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno? De Berlim? Normalmente as pessoas não me chamam de Guruji, porque Guruji é um honorífico. Eu fico muito envergonhado com essas coisas. Sadhguru é uma descrição. Assim como dizer um ortopedista, ou oftalmologista, ou ginecologista, ou neurologista, da mesma maneira, Sadhguru é apenas uma descrição. Eu não me importo com a descrição porque ela significa guru sem instrução,
Ninguém vem e me confronta com as Escrituras, porque eles sabem de qualquer forma que eu não sei. Apenas para garantir que nós não percamos tempo tentando debater, discutir, algo sobre o qual não temos ideia e nunca nos incomodamos. Mas Guruji é um honorífico. Não faça isso comigo. Eu tenho vivido de uma certa maneira, no sentido de que eu tenho vivido de tal maneira que as pessoas ao meu redor estão sempre confusas. O que diabos ele é? É muito importante para mim, porque se eles tirarem quaisquer conclusões, então é muito difícil trabalhar com eles. Confusão significa que, pelo menos, você percebe que não sabe, o que é bom. Se alguém vier a conhecer por uma experiência muito profunda, tudo bem comigo, isso é outro estado. Mas tirar conclusões agradáveis sobre alguém não é necessário. Tirar conclusões ruins sobre alguém não é necessário. Portanto, todos os honoríficos provêm disso, que as pessoas tiram conclusões positivas sobre alguém. O valor de quem eu sou é apenas quando você simplesmente olha para mim sem conclusões. Você verá, você ficará tão completamente confuso. Você não prestou atenção suficiente a mim, porque na maioria das vezes você está sentado, me vendo sentado aqui no satsang ou nesse tipo de situação. Então você não me viu em várias situações. Se você me ver em várias situações, você ficará completamente confuso. É uma coisa muito boa. Isso significa que você é incapaz de tirar uma conclusão, porque conclusão é morte. Conclusão significa sem mais possibilidades. Se você chegar a uma conclusão sobre mim, sem saber, enquanto buscador, você chegará a uma conclusão sobre si mesmo. Isso significa que a busca acabou. Uma vez que você tirar uma conclusão, onde está a busca? Você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido. Sobre as vibrações em Berlim, bem, as vibrações externas pararam. É isso que ela está dizendo? Oh, os automóveis não estão trovejando por aí? Bem, eu também gosto de dirigir e conduzir, mas tudo bem. Talvez todo ano devemos pensar nisso, realmente, enquanto mundo, como uma geração, todo ano, 3 semanas, sem automóveis na estrada, todo mundo fica em casa. Olá? Qual o problema? Nada vai acontecer. Todos de uma vez, desliguem todas as malditas coisas no mundo. Como crianças em idade escolar tiram férias, todos os seres humanos fazem uma pausa. Todas as outras criaturas do planeta vão celebrar. Então, se todas as máquinas em Berlim vieram a parar, os automóveis alemães não estão trovejando por aí, então agora, eu estou entendendo a pergunta? Ela está dizendo como lidar com o interior sob as vibrações internas. Como é que é? Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno, dado que o exterior ficou quieto, mas o interior ficou mais barulhento? O interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos? Nunca foi barulhento? Não existe tal coisa como ruído nessa região. É apenas que, porque você não está ocupada, você está ficando preocupada. A maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas, mas se você olhar para a vida delas, 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa. Isso é como ruminar. O que aconteceu ontem, você ainda está mastigando. Essa facilidade não existe no seu corpo. Vacas, cabras, ovelhas, todos eles têm essa facilidade. Eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar.
Tal facilidade não foi dada a você em seu corpo. Então você criou uma em sua mente.